Foi em reconhecimento ao meu passado de envolvimento na luta do povo brasileiro contra a ditadura militar. Então, como eu tenho esse passado de luta, que eu não renego até hoje, e estou aqui, continuo na luta sempre, sem ter desistido por um momento, mesmo que em algumas situações eu tenha ficado tanto escanteio, vou dizer assim, né? Mas não pela minha cabeça nem pela minha consciência, às vezes por questões físicas, geográficas e outras coisas assim, tão somente. Eu posso, assim, fazer uma fala sobre como foi essa luta, que hoje continua, né? Porque vocês lutam contra um patrão capitalista. Vocês, o patrão, todos os patrões, tanto os empresários como os prefeitos, os executivos, os patrões das empresas, que aqui tem o pessoal da CUT, tem pessoal de vários sindicatos de trabalhadores, enfrentam o patrão capitalista que não admite qualquer redução na sua taxa de lucro. Quando o trabalhador ameaça se movimentar para exigir trabalho, melhores condições de trabalho, exigir também uma reposição salarial, que antigamente a luta era pela reposição salarial, não era nem por um aumento real. Era bem mais difícil naquele tempo. Então o trabalhador vai mexer no quê? No dodói do capitalista, que é o seu bolso. E o Estado burguês também é o Estado capitalista, contra o qual os professores, que são os servidores desse Estado capitalista, estão se movimentando para reivindicar os seus direitos. Ainda há pouco a Bárbara se referiu aos 22%, que vocês não estão pedindo nada mais do que esses 22%. Gente, é muito pouco. Para os professores, para os trabalhadores, é pouco. Salário mínimo não devia existir. Eu acho que é vergonhoso ter o salário mínimo. Que absurdo o governo estipular o salário mínimo. Olha a diferença, eu como dentista, eu cobro o que eu quiser no meu consultório. Eu tenho liberdade para isso. Mas para os trabalhadores das empresas privadas e também das empresas públicas do Estado capitalista, não tem esse direito deles estabelecerem o preço da sua força de trabalho. E eu acho assim, o preço de trabalho de um professor não tem preço. O trabalho de um professor, que é a transmissão do conhecimento, não tem preço, gente. E essa coisa milagrosa de transferir conhecimento é uma coisa fabulosa, porque o conhecimento é um grande capital, um grande capital, um grande valor, um grande benefício. Mas quanto mais a gente divide, quanto mais a gente repassa, ele nunca diminui. Pelo contrário, até aumenta, porque sempre há uma troca. Sempre a gente recebe, né, de um educando, ou de um companheiro, ou de uma outra pessoa, a gente sempre recebe algo que vem se juntar aos nossos conhecimentos. Então, a profissão de vocês, e eu também posso dizer que sou colega, porque também sou formada em História, então eu tenho o título de professora, não exerço a profissão porque tenho a odontologia, né, na qual eu já venho. Então, eu também, de certa maneira, sou colega de vocês nesse aspecto. E eu acho a questão do conhecimento, que o professor a figura que encarna esse milagre, essa condução, essa orientação para as crianças, para os jovens e até para os adultos, porque nós temos aqui escolas de jovens e adultos. Quem faz isso é o professor. Eu sou muito reconhecida aos meus professores. Se eu cheguei até a cursar uma faculdade de odontologia, quem foi que me passou os conhecimentos? Foram os professores, foram os mestres.
Se eu fiz história na Unesc, quem que me passou os conhecimentos? Foram os professores. Isso eu acho uma coisa muito milagrosa, muito sagrada, muito sacrossanta. Essa tarefa do professor de distribuir o conhecimento, de transmitir o conhecimento. Eu acho isso notável, uma coisa assim excepcional. Então, para mim, o professor tem um valor extraordinário que não dá para avaliar em salários. Não dá. Vocês valem muito e o salário de vocês tinha que ser um dos mais altos do Brasil, ou do país, do mundo, né? Porque o trabalho que vocês realizam é um trabalho fundamental. Vocês não colhem, não plantam no campo, vocês não fazem jeans e blusas, sapatos, carros da cidade, mas vocês proporcionam para aqueles que vão trabalhar uma melhor qualificação profissional, é ou não é? Não é resultado do trabalho de vocês? Então vocês têm uma categoria dos professores, tem um caráter todo especial. Então, se a gente for discutir quanto vale essa mão de obra, fica difícil. Porém, se o Estado capitalista deu, o governo federal repassou, deu ou não deu, vocês conquistaram numa luta de anos e anos atrás, né? Isso é verdade. Conquistar esses 22%, nada mais justo que isso seja extensivo ao município, Estado e município. Aí encontramos aqui o quê? O patrão capitalista, o prefeito é o representante de um Estado capitalista. Então, e quando há um enfrentamento dos servidores, dos trabalhadores com o patrão capitalista, a primeira coisa é o quê? A violência. Lá está a polícia. Lá está a polícia vem para conversar? Não. A polícia vem para ajudar? Não. A polícia não se mistura com a gente. São trabalhadores também, mas são trabalhadores da repressão, da opressão, da intimidação. É isso que a polícia é. E a polícia vem para cá, é a primeira coisa que o Estado capitalista lança a mão da sua força armada. Eu enfrentei esse pessoal durante, não eram as mesmas pessoas, mas era a mesma força armada, e em função da minha luta, eu fui presa, fui torturada, muito torturada, cumpri 2 anos e 2 meses de cadeia, e muitos companheiros foram assassinados, muitos companheiros tiveram seus corpos ocultados. Quem fez isso foi a força militar. Não interessa se polícia, marinha, aeronáutica, o exército. Toda essa força foi chamada para defender os interesses do sistema burguês de dominação, de exploração da força de trabalho, que é o que eles fazem com vocês. Aí chamam quem? Chamam aqueles trabalhadores que estão lá para receber também o salário e que estão lá porque sabem que precisam prover alimento, moradia, vestuário para os seus próprios filhos, para a sua família. Eles também têm um salário para defender. Então, eles também têm condições de trabalho para defender. Mas a consciência deles ainda não chegou nesse nível deles porem em risco o seu emprego e chegarem aqui, e se o prefeito mandar ele quebrar uma barraca, eu não sei quem que quebrou essa barraca, que é a segunda característica da violência do Estado capitalista e do patrão capitalista, é outra caracterização da violência. Essa barraca foi montada ontem, estava ontem de manhã aqui, e de repente foi levada, isso, estava lá na prefeitura, a lona, os paus e tudo mais, foi para lá, levado por um caminhão. Isso não é uma violência? Claro que é. Não machucou ninguém, não machucou. Mas se naquele momento vocês estivessem aqui para defender, não tem dinheiro, que não tem verba, que não tem isso, que não tem aquilo, e tenta oprimir vocês, é a outra característica, né, do patrão capitalista, é a opressão, oprimir e intimidar com uma força policial, para todo mundo ficar com medo, vamos embora, porque a polícia vai nos incomodar. Nós não podemos ter esse medo.
Se nós tivermos esse medo, nós estamos aceitando de novo a ditadura dentro de nós. Que é a pior coisa é a ditadura dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Então nós alcançamos esse patamar de liberdade de luta, de liberdades democráticas, e a cara Força Armada tem que respeitar. O bom seria se eles fossem para casa, seria um ato de heroísmo, mas eu sei que eles também estão ali defendendo o seu salário, né? Mas o fato deles não baterem na gente já é uma grande conquista também, e também depende da consciência deles obedecerem ou não a ordem de expulsar todo mundo daqui. Né? Não sei se eles vão ter esse nível de consciência. Vamos ver. O desenrolar dos fatos vai mostrar o quanto que a cabeça deles evoluiu, saiu da ditadura e entrou para a democracia, o quanto que a consciência deles também evoluiu, e a consciência do prefeito também. Quanto que o prefeito é um democrata, até onde ele é um democrata, até onde ele respeita os direitos humanos, da contestação, do confronto, da discussão salarial, por ser um direito conquistado, os 22%, por que o prefeito nega? Por que ele tenta tirar da cabeça de vocês esse espírito de luta e de conquista? Então o prefeito está muito errado, nós estamos numa democracia, estamos aqui exercendo um direito legítimo do povo brasileiro conquistado a duras penas. Saímos da ditadura, faz tempo que a ditadura acabou. E os policiais nem deveriam ser convocados para estarem aqui, porque isso faz parte da violência. Só que, meus queridos, a violência é uma característica do Estado capitalista. É isso que nós vamos encontrar pela frente, que eu encontrei pela frente quando lutei contra a ditadura. E era o nosso peito aberto contra as metralhadoras, contra os fuzis, e hoje ainda usam bombas de gás lacrimogêneo, usam balas de borracha, que também machuca e fere. Né? Um brasileiro foi morto lá na Europa, não sei se num país europeu, não lembro bem, porque usaram, não sei se foi no Canadá, Serginho, me ajuda, usaram uma arma para segurar arma de choque, isso, uma arma de choque, só que ela foi tão violenta que matou, tirou a vida desse brasileiro. Então esse é um exemplo de que as armas que a força policial tem para usar, elas são letais sim. E acidentalmente pode ferir alguém, pode matar alguém, pode. Então quem está por detrás dessa arma tem que ter uma consciência muito grande. E quem deu essa consciência, ou quem passa essa consciência para eles, vocês, os professores. Então a força policial ali estacionada tem um débito muito grande com vocês. Se eles aprenderem a ler e escrever, e eu espero que eles saibam ler e escrever muito bem, fazer contas, quanto é que a gente paga no fim do mês, de aluguel, de despesas com o mercado, etc., eles vão reconhecer que a luta de vocês é justa. E não vão participar da intimidação, não deveriam participar dessa intimidação. Mas se eles não executarem esse trabalho, eles também vão ser punidos. Isso acontecerá sempre. Bom, feito esse preâmbulo, não sei se eu estou falando demais, aí eu peço para a Bárbara, vocês aprenderam tudo isso e mais outras lições de história com quem? Com os professores. Toda a sociedade, o prefeito aprendeu a ler e a escrever com quem?